Olá, meus alunos de prática processual penal. Estamos aqui em mais uma semana de distanciamento social aí e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E hoje nós vamos falar sobre a nossa próxima peça, que é a apelação, tá? A apelação é um recurso, né? Como vocês já conhecem, muitos já devem ter ouvido falar, né? Acredito que nessa fase do curso todos já ouviram falar de apelação, tá? Apelação para fins penais, no direito penal aí, principalmente na OAB, tem sido a peça mais cobrada, tá? Até hoje é a peça que mais foi exigida, que mais caiu no exame da ordem na segunda fase, tá bom? É uma peça que já caiu de várias formas, tanto ela já caiu como para defesa, como caiu aí para assistência de acusação, caiu pedindo somente as razões do recurso, tá? E é uma peça bem versátil e também é uma peça onde você pode explorar bastante coisa aí, e por isso a FGV aí, a OAB adora fazer essa cobrança, adora solicitar essa peça aí em seus exames, tá? Não é uma peça muito difícil de ser feita, é uma peça até razoavelmente bem tranquila. A maior dificuldade que as pessoas têm acaba sendo aí no momento de identificá-la, tá bom? Mas identificar também não é um problema tão grande assim. Então, quando a gente fala de apelação, via de regra, a gente está sempre falando aí em uma sentença, tá? Sempre haverá uma sentença, pelo menos na maioria das vezes haverá uma sentença aí, tá bom? Seja essa sentença aí condenatória ou seja ela absolutória, ou seja, uma sentença de absolvição, tá? Porém, deve-se prestar uma atenção especial aqui. No direito civil, a apelação via de regra só serve aí mesmo para a sentença, é o recurso aí para a sentença. Já no processo penal, não. No processo penal, a apelação ela pode ser utilizada de mais formas, tá? Então, ela cabe além de caber em uma sentença, além de ser utilizada em uma sentença aí, ela também pode ser utilizada contra uma decisão definitiva ou com força definitiva, desde que essa decisão não esteja presente no rol que nós estudamos anteriormente, no rol da rese, do recurso em sentido estrito. Então, quando a gente se depara aí com uma decisão definitiva ou com força de definitiva, devemos nos atentar a isso. A primeira coisa que devemos fazer é observar aquele rol, voltar naquele rol do rese e observar se aquela decisão não está presente lá. Se ela não estiver presente naquele rol taxativo, então estamos diante aí de uma apelação, tá? E sempre que for uma sentença, aí sim, se for uma sentença, também caberá apelação, tá legal? Então, a base legal dela, onde está prevista a apelação? Onde na lei fala da apelação? Via de regra lá no 593, tá? Lá no 593. E aí também caberá aí na primeira fase do júri, lá no artigo 416, certo? E lá no 593 ele fala as hipóteses de cabimento da apelação. Então vamos dar uma olhadinha no 593? 593 lá do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação, observação ou absolvição proferidas por juiz singular. Tranquilo, né? Então sempre que a gente tiver uma sentença em direito penal, sabemos que caberá uma apelação. 2. Das decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, sempre que nos depararmos com uma decisão, por exemplo, de algum incidente que não está previsto lá no rese, temos um incidente processual lá, nesse caso, temos uma decisão, nesse caso aí caberá uma apelação. Tá legal? Também podemos utilizar para isso. E 3. Das decisões do tribunal do júri. Então, no tribunal do júri, temos lá, quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia. Então, temos um momento lá, a decisão de pronúncia. E aí, o juiz lá, o juiz presidente do tribunal do júri, foi lá e tomou uma decisão antes da sessão de julgamento ali, posterior à pronúncia, antes da sessão de julgamento. Ele tomou uma decisão ali que é ilegal, que cabe uma nulidade ali. Então, ele não deveria ter tomado aquela decisão. Como você ataca? Você fica quieto? Não. Você recorre disso. E qual é o recurso cabível disso? É
uma apelação. Você vai apelar dessa decisão, tá bom? For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou decisão dos jurados. Então tá lá, o juiz vai lá na sessão do júri, né, no julgamento do júri, e os jurados vão lá e decidem pela absolvição do réu. O juiz fala, não, eu não concordo com a absolvição, então eu vou condenar. Vai lá e condena o cara, mesmo os jurados lá tendo absolvido, né? Então o que acontece? Nesse caso aí também vai caber uma apelação. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Tá? Isso aqui também é no júri, no procedimento do júri, né? Então tá lá, o juiz-presidente foi lá e colocou ali arbitrou ali uma pena muito alta, uma pena incompatível com o crime, uma pena incompatível com o caso concreto. Não tem nem como ele justificar aquela pena. E você não concorda com aquela pena que foi aplicada, aquela dosimetria da pena. Então o que você faz? Você vai apelar dessa decisão para discutir essa pena com esse fundamento. Tá? D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então tá lá. Nos autos ficou comprovado que foi Ciclano que matou. Foi Ciclano que cometeu o crime. Estamos julgando aqui o fulano. E os jurados vão lá, mesmo estando comprovado que foi outra pessoa que cometeu esse crime, os jurados vão lá e condenam. Ah, ele está aqui mesmo, vão condenar. Então, vai lá e condena esse sujeito. E aí, o que acontece? Nesse caso, você também pode recorrer dessa decisão. E o recurso cabível será a apelação, tá? Com esse fundamento. Certo? Vamos lá. Então, a base legal, como eu disse, é o 593. E aqui na apelação, o que você busca? Sempre que você apelar, você tem um objetivo. Seu objetivo é qual? É reformar a decisão anterior, é reformar aquela sentença, é reformar aquela decisão lá definitiva, né? Então você quer que ela seja reformada, você quer que ela seja alterada. Então, se você teve lá uma decisão, uma sentença de condenação, você quer o quê? Quer mudar essa sentença e absolver o réu. Quer que ela seja reformada e o réu seja absolvido. Se você vai discutir a dosimetria da pena, você quer que essa dosimetria seja corrigida, seja adequada, certo? Você quer o reconhecimento de uma nulidade? Então você vai pedir o reconhecimento dessa nulidade, tá? A reforma da decisão com reconhecimento dessa nulidade e, no caso da nulidade aí, se for uma nulidade absoluta, que seja anulado todos os atos desde que ela ocorreu, certo? Tá? Esse é o objetivo da apelação, certo? E quais as teses que você vai utilizar? Quando a gente estudou memoriais, quando falamos de memoriais, lá você tinha que esgotar todas as teses. Então você falava tudo que você podia falar sobre o caso, certo? Você falava tudo. Aqui não, aqui é um pouquinho mais limitado, é um pouquinho mais fechado. Por quê? Aqui você já tem uma decisão, você tem uma sentença. E o que você vai fazer? Você vai atacar essa sentença. Você vai reformar utilizando como base, como parâmetro, aquele texto daquela decisão, aquele texto daquela sentença. Então, se você teve lá uma sentença que foi uma condenação, condenou o seu cliente, você vai falar o que na apelação? Você vai fundamentar por que aquela decisão não pode prosperar, por que ela deve ser reformada, por que ele não poderia ter condenado o seu cliente. Tá? Se não existia prova, alguma coisa nesse sentido, você deve demonstrar ali na sua petição, nas suas razões da apelação, o porquê que isso deve ocorrer. Tá legal? E contrarrazões, o que seria uma contrarrazões de apelação? Contrarrazões de apelação é quando o Ministério Público vai lá e interpõe um recurso. O Ministério Público não concorda com a sentença e ele recorre. E aí você é intimado para quê? Você deve fazer o quê? Você deve contrarrazoar, você deve contestar, digamos assim, aquele recurso. Tá legal? Isso se chama contrarrazões de apelação. Tá? Via de regra, qual que é o prazo da apelação? O prazo da apelação aí, o prazo para interposição, certo? A gente entra na mesma regrinha que nós falamos lá do RESE, que temos aqui uma interposição e depois temos as razões. Então a interposição aqui tem um prazo aí total de 5 dias, tá legal? 5 dias, tá? 5 dias aqui é o prazo para interposição, nossa interposição do recurso, tá? E as razões, nós temos um prazo aí de 8 dias, tá? 8 dias para você interpor as razões, certo? Então,
Isso acontece por quê? Via de regra, você pode interpor ali as suas razões e depois você pode até mesmo, se você quiser, se manifestar ali, se for o caso, isso na prática, você não vai fazer isso na OAB, porque na OAB geralmente ela pede aí as razões e a interposição e as razões juntos, né? Então, mas na prática você pode só simplesmente interpor o recurso e deixar posteriormente para apresentar as razões lá no Tribunal de Justiça. Então você interpõe o recurso para o juiz singular, tá? Então aqui, interpõe para o juiz singular, e aí lá no futuro, lá na frente, você pode interpor, ser intimado lá no Tribunal de Justiça para interpor as razões do seu recurso, tá? Para foi lá e vai interpor as razões do seu recurso no Tribunal de Justiça, certo? Então, na prática, o seu prazo acaba sendo muito maior, né? Porque você só vai contar o prazo de 8 dias no dia que você for intimado para interpor essas razões, certo? Aqui na prática acontece uma outra situação também. O que acontece? O réu, lembra, nós estudamos isso no semestre passado quando falamos de procedimento. O réu ele deve ser intimado da sentença pessoalmente. E no momento que ele é intimado da sentença, ele deve optar ali se ele tem uma intenção de recorrer ou não. Então ali ele vai assinar, ele mesmo pode interpor. Ele assina um termo ali, um terminho que o oficial de justiça leva, e esse termo ali é um termo de interposição do recurso. E assinando esse termo de interposição, ele já interpôs ali. Você não precisa interpor novamente. Você será intimado novamente, você como advogado, na qualidade de advogado, você será intimado para apresentar somente as razões. E aí qual que será o prazo? Será o prazo de 8 dias. Tá legal? Então pode acontecer, às vezes tem a publicação diária oficial, você na qualidade de advogado, você não recorre, deixa passar os 5 dias. Mas, quando o réu é intimado pessoalmente, ele assina o termo de recurso. E aí, quando ele assinar esse termo de recurso, você deve obrigatoriamente aí interpor vai apresentar aí as razões do seu recurso, tá? Razões do recurso de apelação, tá legal? E o endereçamento? Para quem que você vai endereçar essa petição? A interposição ela vai ser endereçada para o juiz da causa. Então, a interposição sempre será para o juiz que proferiu a sentença. Então, aquele juiz que vai lá e profere a sentença, ele que vai ser o juiz que você vai endereçar, ele que vai ser o juízo, a comarca, o local específico, né? A vara, tudo certinho que você vai identificar. Se foi o juiz da primeira vara criminal da comarca do Suzano, você vai interpor o seu recurso na primeira vara criminal de Suzano, tá? Já as razões são endereçadas para o Tribunal de Justiça. Então, as razões são para o Tribunal de Justiça. Se for um crime de competência federal, será para o Tribunal Regional Federal, certo? Tá? E como que fica a estrutura básica? Senhores, não tem nada diferente daquilo que a gente já estudou, tá? Na prática, ela é bem semelhante ao recurso de reze. A estrutura básica dela é a mesma. É a mesma que a gente já vem trabalhando desde o início. Então, vai sempre começar a peça como? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da primeira, segunda, terceira, sei lá, qualquer vara criminal da comarca de Suzano, São Paulo, Mogi, indiferente. Aqui é o que for, você vai colocar. E aí vai lá no começo, nome, fulano de tal, já qualificado nos autos, porque ele já tem a qualificação, você não precisa fazer novamente essa qualificação. Vem a presença de Vossa Excelência interpor recurso de apelação. Um fundamento no quê? No artigo 593. Artigo 593 o quê? Se for uma sentença, 593.1, certo? Se for uma decisão terminativa, 593.2. Se for uma decisão daquelas que estão previstas lá no rol do júri, prova contrária do júri, 593, 593.3, e aí o inciso, a linha certa lá, a linha A, B ou C, tá bom? Requer que seja processado o recurso e com as razões anexadas, né, encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado tal, certo? Se você está encaminhando, se você está interpondo recurso na comarca de Suzano, será o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Se você interpor em Minas Gerais, será o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá legal? Comarca, aqui você vai colocar a comarca, se for Suzano, Suzano, Mogi, onde for o caso, né? E a data. Lembrando sempre, quando a gente trabalha com OAB, a gente sempre coloca, sempre é exigido que seja datado no último dia do prazo, tá legal? Então, o último dia do prazo da interposição, nós vamos contar o quê? 5 dias aí, tá? E aí, advogado e OAB.
Aí vem o que? Depois, na próxima folha, encerrou aquela primeira página, acabou, não vai fazer mais nada naquela primeira folha, certo? Mesmo que tenha espaço, você não faz mais nada. Vai para a folha seguinte, né? Lá na folha seguinte, você vai começar como? Razões de apelação. Aí vem, egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colém da Câmara, douto Procurador de Justiça, tá? Aí começa. Aqui é um exemplo, você pode utilizar dessa forma, da forma que você achar melhor, da forma que você pesquisar aí, você leu em outro livro, gostou de outra forma, uma outra redação, não tem problema, tá? Mas aqui, via de regra, você começa. Em que pese o inegável saber jurídico do juiz de direito da vara criminal da comarca tal, a sentença condenatória não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas. E aí, como você faz? Você vai expor as razões. Você vem aqui primeiro, naquele mesmo molde que nós vínhamos trabalhando, dos fatos. Vai trabalhar com os fatos, vai fazer um resumo do enunciado lá, né? Você tem um probleminha, você vai fazer aquele resumo do enunciado, certo? Aqui você precisa colocar só as informações mais relevantes, tá? Não precisa copiar todo aquele problema. Você faz um resumo, parafraseia, faz da sua forma, tá legal? Do direito, aí sim, do direito você vai expor todas as suas teses, tá legal? Então, se você tiver mais de uma tese, você pode abrir subtítulos aqui, não tem problema. Então, você quer falar, da absolvição, então você abre um título aqui, da absolvição. Aí você vem e explica por que ele deveria ser absolvido. Aí você vem e fala, mas caso não seja absolvido, requer que seja reformada a dosimetria da pena. Aí você abre um novo tópico, da dosimetria da pena, tá? Se tiver uma nulidade, você abre um tópico para falar da nulidade. É sempre bom você separar os tópicos aí para ficar mais organizado a peça, tá? E por último, e mais importante, né, do pedido. Diante do exposto, requer que seja reconhecido e provido recurso de apelação para que a sentença seja reformada a fim de que? O que você quer? O que você quer? Você quer a reforma da sentença? Então você vai lá, reforma a sentença para fim. Para que reconhecer o quê? A absolvição do réu. Ou reconhecer uma nulidade. Ou reconhecer que a dosimetria está errada e tem que ser adequada. Certo? Tá? Reconhecer um regime inicial diferenciado. De repente ele está no regime inicial fechado, mas ele teria direito ao regime inicial aberto. Então é isso que você vai pedir aqui no final. Tá legal? Você vai resumir todas aquelas teses que você expôs no direito, você tem que mencionar aqui novamente. Tá legal? E aí no final vem novamente comarca. Você vai colocar a comarca, que você está com marca, que você representou, né? Se foi Suzano, você vai colocar Suzano. Data. E aqui a data, se você está interpondo as razões no mesmo dia que você interpôs o recurso, está apresentando as razões no mesmo dia que interpôs o recurso, a data é a mesma, tá? Agora, se você interpôs, se você apresentou as razões posteriormente, foi intimado posteriormente, está lá falando no problema que já foi interposto o recurso, foi lá, já interpôs o recurso, então você vai fazer só as razões. Aí você vai contar 8 dias. Mas se estiver junto, se fizer aquela peça de interposição lá do início, e depois você fizer a peça aqui de razões, fizer junto ali as razões, aí vai ser na mesma data da interposição, ou seja, 5 dias. Tá legal? Certo? Essa é a nossa peça. Não tem nada de outro mundo, nada que não foi feito ainda, nada de diferente, tá legal? E aí temos o nosso probleminha aqui. Temos o nosso probleminha. Assim como os outros, e que eu até comentei com um outro aluno, tá? Assim como os outros, esse também é um problema da OAB. A diferença é que nos outros eu não comentava que era da OAB, tá? Esse aqui eu estou comentando e até especificando o problema certinho qual que é o problema, porque esse daqui realmente eu copiei exatamente igual que caiu na prova da OAB. Para quê? Para mostrar que não é nada de outro mundo, tá? Não precisa, a gente tem que começar a quebrar esse medo, quebrar esse paradigma aí de que a OAB é algo impossível. E não é. A OAB é só mais uma prova, assim como tantas outras que vocês estão acostumados a fazer na vida, tá? E é esse probleminha aqui que cai na OAB na segunda fase, que as pessoas tanto temem, e que vocês não sabiam até agora, mas vocês fizeram muitos deles já nas outras peças, tá legal?
A única diferença é que eu tirava uma outra informação, ou trocava, alterava algum nome, alterava alguma data. Agora não. Agora esse é um problema de fato da OAB. Tá? Verão que não é nada de outro mundo. Certo? Então vamos ler esse probleminha aqui. Está aqui, OAB FGV, 22º exame da Ordem Unificado. Tá? É um exame até recente, acho que esse daqui deve ser, provavelmente aconteceu em 2018, 2017, tá bom? Então qual que é a prova? Vamos lá. O que caiu? O que foi cobrado? Vamos ler o probleminha? Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo e em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. O que ele fez? Narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu então praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial e nele ingressou. E no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar uma arma de fogo e o ameaçou de morte. O que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas de subtrair bens do estabelecimento. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde fica guardado o dinheiro. Mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local, sem nada subtrair, mas já do lado de fora é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Então o que nós temos aqui? O que nós temos aí? O sujeito queria comprar um carro, foi lá e teve a brilhante ideia de cometer um crime para que com o fruto desse crime ele comprasse e adquirisse esse veículo, certo? O que ele fez? Foi lá e falou pro vizinho: ó, eu vou fazer tal crime, tal dia, tal local. Vamos comigo? O vizinho pegou e falou: não, não vou. Falou: então beleza, eu vou sozinho. E aí o que esse vizinho fez? Foi lá e chamou a polícia, avisou a polícia que esse crime ia ocorrer. Tá legal? O que ele acontece? Quando ele chegou no local, tinha um cliente. Para que o cliente saísse, ele o ameaçou fingindo que estava com uma arma. Esse cliente pegou então e foi embora. Foi embora, não estava lá no local. E aí quando ele foi iniciar o assalto, antes mesmo dele iniciar o assalto, ele notou que o atendente ali era cadeirante. E ele ficou com dó ali e se arrependeu. Falou: não vou cometer esse crime, não vou fazer, não tenho coragem para isso. O que ele faz? Então ele sai. Quando ele está saindo do comércio, ele é capturado ali, ele é abordado pela polícia militar, que o prende. Não localiza nada e a polícia vai lá e o prende. E aí? Na cabeça de vocês, essa conduta é crime? Identificam algum crime aí? Tem algum crime de fato? Tem? Será? Temos aquele intercrimes aí. E aí? Vamos pensar um pouquinho nisso aí na hora de fazer a peça. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Tá? Então, o Ministério Público tomou conhecimento lá, foi lá e requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, certo? E aí, beleza, o que aconteceu? Após a decisão do magistrado competente, qual seja, o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui temos a identificação da comarca, né? Então, o nosso endereçamento está aqui, ó. Primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Então, ele converteu a prisão e recebeu a denúncia. O processo teve seu prosseguimento regular, certo? Então, a gente sabe aí, por hora, até aqui, não teve nulidade. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e na data dos fatos demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Em ver Leonardo responsabilizado. Então, o sujeito lá que foi ameaçado desapareceu. Sumiu. Não apareceu. Não foi lá confirmar que realmente aconteceu isso, tá? Ninguém sabe dele.
Não tem provas dessa ameaça. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação. O que significa? Significa que ele não tem antecedentes criminais. Tá? Não tem anotação, não tem nenhum antecedente criminal. E a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. Certo? Isso significa o quê? Quando ele era menor de idade, ele cometeu um crime aí de um ato infracional, né? Que é aí análogo a tráfico de entorpecentes, tá? Isso foi quando ele era menor de idade. Isso gera maus antecedentes? Gera? Será? Vamos lá. Então, o magistrado concedeu o prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. O que aconteceu aqui? O Ministério Público foi lá e apresentou as alegações finais em forma de memoriais. O advogado, antes de apresentar, renunciou aos poderes. E aí, de pronto, o juiz foi lá e abriu vista para o Ministério Público. Ele pode fazer isso? Será que isso é certo? Tá a dúvida aí. Será que é certo ele fazer isso? Será que ele pode fazer isso? Meio estranho, né? Dá uma pensadinha aí também. Será que não tem nenhuma nulidade aí? Em sentença, o juiz julgou procedente ação à pretensão punitiva estatal no momento de fixar a pena base, ou seja, que ele condenou, né? Se foi procedente a pretensão punitiva, ele condenou. E no momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão de representação julgada procedente em face de Leonardo, enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Será que está certo? Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Será que não tem nada aí para reconhecer? Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. E aí? Pode majorar a pena por causa disso? Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias, intimado o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. Então, se ele tomou ciência, ele não recorreu, tá? Não teve recurso por parte da acusação. A irmã de Leonardo procura, para na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis constituída nos autos. A intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017. Então aqui você foi intimado nessa data. 8 de maio de 2017. Era uma segunda-feira, tá? Sendo terça-feira dia útil em todo o país. Então o seu prazo vai contar a partir de quando? Primeiro dia do seu prazo, dia 9, terça-feira, tá? Então faz a contagem aí de 5 dias. Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo para interposição, ou seja, 5 dias, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Certo? Então tá aí o problema. Tem bastante coisinha aí pra gente trabalhar, né? Mas quem lembra das aulas de direito penal, das aulas de processo penal, já percebeu que tem muita coisa aí, bastante coisinha que pode ser alegada nessa tese, né? Nessa peça aí, tá legal? Então é isso. Essa é a nossa peça dessa semana, tá? Então,
estou à disposição aí dos senhores por e-mail, estou à disposição lá no AVA, para quem conseguiu ter acesso ao AVA, estou à disposição também pelo WhatsApp, tá bom? Para esclarecer dúvidas, podem me procurar, certo? E vamos tentar trabalhar, vamos tentar elaborar essa peça aí, certo? Sem muita preocupação, errar faz parte, não tenham medo quanto a isso, tá? Mas qualquer dúvida, podem me procurar, tá legal? Então, bom trabalho a todos. Espero aí que em breve possamos estar de volta à nossa vida normal, à nossa rotina normal na faculdade, tá bom? Um grande abraço e até mais, até a próxima aula.